Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem? Sou Yuri Duarte, tenho 31 anos, carioca, morador de Brasília, educador físico, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje atuo na área de inteligência emocional. Eu queria conversar com vocês aqui de coisas que eu tenho ouvido e muitos questionamentos que eu tenho recebido de clientes, de alunos meus. Esse final de semana participei de um curso com pessoas muito queridas e surgiu muito também desse questionamento sobre a questão do controle, da gestão do corpo, da gestão do peso, como é gerir a atividade física, a alimentação, a mentalidade. E eu achei interessante fazer esse vídeo, porque aqui eu quero esclarecer e falar um pouco sobre mitos, lendas, verdades, coisas que eu vivi e experienciei na minha história, na minha jornada, não só no que eu estudei, não só do que eu vi outras pessoas passarem, mas que eu senti na pele. Então, eu costumo brincar que lá eu disse, e de janeiro de 2020 para cá, né, dia 1º de janeiro de 2021, na verdade, até hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente está hoje aqui no dia 14 de junho, eu perdi mais de 10 quilos, mais de 8% de gordura, só que isso se restringiu a um período bem curto de 3 meses. E eu brinco dizendo que eu fiz isso comendo brigadeiro de sexta, sábado e domingo. Um pote de brigadeiro. E as pessoas perguntam, nossa, como? Isso é possível? Isso é real? E é real, é possível. E não é nada absurdo. É só entender como funciona o seu corpo com a atividade física, com a alimentação e, acima de tudo, com a mentalidade. Primeiro ponto importante saber que eu divido a minha vida em 3 fases nessa jornada. O esporte, a atividade física, sempre foi algo que fez parte da minha vida. Sempre gostei de praticar. Quando criança, era comum eu ter uma bola na minha mão. Olhava pro Yuri, ele tava lá, chutando bola na parede, chutando bola para lá. Eu diria que se de tanto treinar eu fosse me tornar um grande jogador, eu tava no bom caminho, porque eu vivia com a bola. O futebol lá na rua, a bola era sempre minha. Então sempre gostei do esporte, sempre pratiquei atividade física. E aos 14, 15 anos, na verdade, 15 para 16, quando eu entrei no colégio naval, eu me tornei um atleta, de certa forma. Não um atleta de corrida, de natação, esportes tradicionais, mas um velejador. E ali o esporte se tornou parte da minha vida. E ali eu trabalhava em alta performance. Mas acredite que somente em 2012, quando eu já tinha 22 anos, já estava no segundo indo para o terceiro período da faculdade de educação física, foi quando eu comecei a entender de fato. E o esporte se tornou uma rotina e um hábito na minha vida. Então, olha o tempo que levou para eu entender a importância da atividade física. Entender e tornar um hábito meu, mesmo gostando. Em 2018, eu digo que é um outro ponto, foi um outro momento, onde eu entendi a importância da alimentação. Porque eu não sei como quanto a você, mas eu, Yuri Duarte, já vivi aquele efeito sanfona do meu corpo. Ganhava peso, perdia peso. Ganhava peso, perdia peso. E mesmo com uma prática de atividade física constante e praticava bastante, de 2012 a 2018 isso foi uma verdade. Sempre em momentos no qual a atividade física era reduzida, o meu peso explodia e eu não conseguia ter o resultado corporal e da saúde que eu queria. Foi quando em 2018, em março para ser mais preciso, eu entendi a importância da alimentação e a maneira de me alimentar, de reeducar os meus hábitos alimentares. E ali consegui ter resultados mais consistentes. Porém, acredite que esse efeito sanfona não parava. E só foi em 2020, em junho de 2020, quando eu entrei na jornada de imersão da Febracis, do coaching integral sistêmico, que eu comecei a entender um pouco da mentalidade de como tudo isso funcionava, de como se dava todo esse processo, como se dava toda essa jornada. E foi utilizando isso que de janeiro para cá eu consegui os resultados. Porque eu já tinha racionalmente o conhecimento de atividade física, de alimentação, só que eu também consegui juntar isso à parte de alimentação e, acima de tudo, a mentalidade. Eu queria conversar com vocês um pouco como foi essa jornada, mas acima de tudo, mostrar como se dá, como é o passo a passo nisso tudo. O primeiro ponto vou começar da atividade física, depois falar um pouco da alimentação e a mentalidade vai entrando em todo esse processo. E eu acho interessante falar da atividade física porque é a área que eu sou apaixonado, é a área que eu sou formado e foi a primeira área que despertou para mim a importância. E a primeira coisa que você precisa saber é um grande dos mitos e verdades. Você, isso mesmo, você, eu, todos nós
Não nascemos para fazer atividade física. A atividade física não é algo natural para o ser humano. Ponto. O seu corpo, eu falo isso, o seu cérebro, ele vai buscar sempre te proteger. E a atividade física é algo que te afasta. O objetivo do seu corpo é manter o equilíbrio, que a gente chama de homeostase, é o equilíbrio interno do seu corpo. Tudo o que o seu corpo faz é voltado para isso. Quando você desmaia, você não, né? Essa palavra é muito forte. Quando alguém desmaia, é simplesmente o corpo desligando o sistema para a pessoa deitar. E ao deitar, fica mais fácil controlar esse equilíbrio, essa homeostase. Mas adivinha, atividade física, o que você acha? Ela ajuda ou ela dificulta essa jornada? Bom, a resposta é simples. Fazer atividade física para o seu corpo é um caos. E acredite, ele vai tentar de todas as formas fazer com que você pare. E aí surgem uns grandes erros que acontecem, que eu vejo muito acontecer nas academias que eu dei aula, que eu dou aula, que é o seguinte: qual o seu objetivo com a atividade física? Qual o seu desafio? Essa é sempre a pergunta que eu começo qualquer anamnese de treino. E respostas são variadas, mas a grande maioria não tem um objetivo. Eles dizem coisas como: eu quero emagrecer, ou eu quero melhorar meu condicionamento, eu quero melhorar minha saúde, eu quero ganhar massa, eu quero hipertrofiar. Meu amigo, isso não é uma meta, isso não é um objetivo. Eu chamo isso de um devaneio. Nem você, nem ninguém consegue mensurar e ter a clareza do que quer emagrecer. Perder 5 gramas é emagrecer? Pô, é legal? É. Eu quero ganhar massa. O que é ganhar massa? E aí, adivinha, se o seu corpo não tem atividade física como algo natural, então a tendência dele é ficar pelo caminho, é parar, é te levar a parar. Se você não tem um alvo, isso é ainda pior. Então, primeiro erro que eu vejo muito, manter uma meta smartizada, uma meta correta, que diz: eu quero chegar ao peso tal no dia tal, ou eu quero estar fazendo a prova tal de corrida 10 quilômetros com 50 minutos no dia 21 de julho de 2021. Isso é uma meta, isso é possível, isso é ser mensurável. E aí fica muito mais fácil do corpo e de você conseguir os resultados. Porque aí você já tem um alvo e aí você vai começar a trabalhar como isso é possível. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas isso acontece com muitas pessoas. É muito comum, isso é muito comum, de pessoas quando têm um objetivo bem definido, aquela festa que precisa ir, aquele peso que precisa alcançar, aquela prova de um concurso que precisa fazer, e as pessoas, elas conseguem de maneira inexplicável ter o resultado que elas querem, e elas têm um foco bem direcionado. Simples, porque elas têm um alvo bem definido. Olha como isso faz toda a diferença nesse processo. Só que aqui existe uma outra pegadinha. O desafio do inicia para, pela falta de um alvo claro, ou um alvo que permita que você faça o estímulo certo pelo tempo certo, na intensidade certa. Eu vou contar como isso acontecia comigo. Eu compartilhei isso aqui no meu YouTube, no meu Instagram. Tem uma jornada que eu chamei de Jornada de 21 km para Sucesso, no qual eu mostrei como a atividade física fez a diferença na minha vida. Mas não só na minha vida de saúde, como ela fez e faz a diferença nos meus resultados pessoais e profissionais. Isso também está no meu livro, o Jogo Interno da Corrida, 5 chaves para alta performance na vida pessoal e profissional. Lá eu conto da minha história que eu vivi. Aos 16 anos, quando eu entrei na Marinha, como eu falei para você, quem faz parte da carreira militar tem sempre provas físicas, todo semestre. Fazíamos 5 diferentes provas, mas eu tinha um grande vilão, que era a tal da corrida. Olha, falar isso hoje parece até engraçado, alguém que corre meia, corre maratonas, mas correr naquela época para mim era um baita de um desafio. Eu pensei, chegava a suar frio. Na semana, 2 semanas que antecedia a prova, era desafiador. Mas olha como funcionava.
Eu sabia quando ia ser a prova, eu sabia que era no meio do ano e no final do ano. Você acha que eu começava a treinar no início do ano, mesmo sabendo a importância? A resposta era não. Então, faltando um mês mais ou menos, lá vinha eu pro meu sacrifício. Vamos correr. E eu corria, era chato, era desafiador, mas agradeço ao universo, eu sempre consegui passar. Mas o dia que antecedia a corrida, o dia da corrida, era algo sensacional. Eu sempre passava exausto, cansado, mas dava certo. Só que sabe qual era o grande problema? Passada a corrida, eu parava tudo. E aí eu estava usando uma coisa chamada disciplina. A disciplina é diferente do hábito. A disciplina eu usava para fazer algo que não era natural e normalmente algo que eu não queria fazer. Mas eu tinha um motivo, uma visão bem clara, lembra a importância da visão? Eu sabia que eu tinha que fazer 2.400 metros em menos de 10 minutos e meio. Se não fizesse, eu estaria reprovado. Na verdade, de recuperação. No final do ano isso poderia gerar uma reprovação. Mas acima de tudo, se eu não conseguisse, eu seria baixo desempenho físico. Com 16 anos, viver internato e te dizer que você teria um dia a menos para ir para casa, tendo que passar praticamente o final de semana todo preso no quartel, não era algo que eu queria para minha vida. Então, isso era um grande estímulo para fazer. Só que eu tinha disciplina, fazia algo que eu não gostava, eu tinha o resultado e eu parava, sem o tempo de transformar num hábito, que é algo natural. Adivinha? Toda vez que eu precisava viver esse processo, eu olhava para o meu histórico, eu já ia com sofrimento. E cada vez que eu precisava refazer esse processo, se tornava mais desafiador. Só que o processo aconteceu, isso foi acontecendo, e eu com o tempo fui até gostando de correr, mas sempre de maneira amadora, sem profissionalismo. Foi quando em 2012, quando eu entendi a importância da atividade física, e esse é o ponto, e eu contava uma história que me impedia, me fazia ficar na zona de conforto, que eu tinha problemas respiratórios, e isso era uma verdade, porque eu tinha, não me permitia correr. Era essa história que eu contava para ficar na minha zona de conforto. Quando eu entendi isso e mudei, eu estava no grupo certo, com pessoas certas, com mentores, no qual eu fui trabalhando e eu criei um alvo, que eu ia correr a meia maratona em 2013, com um tempo tal, no dia tal. Durante um ano eu fui mudando o meu estilo de vida. Eu fui tendo disciplina no início, fui superando os desafios, mas ao ponto que se tornou um hábito. E quando eu finalizei a corrida, a meia maratona em 1h59, a meia maratona do Rio de 2013, ali não era alguém que queria voltar de onde veio. Era alguém que tinha se transformado, porque correr e fazer atividade física, a partir daquele momento, era um novo hábito e era muito mais fácil fazer. Então, fica a dica. Tem um alvo bem claro, definido. E aí, pratique ao ponto de se tornar um hábito, que vai se tornar muito mais fácil. Só que, lembra? A minha alimentação me sabotava. Pensa alguém que comia tudo de errado. Adorava. Comia mal, comia na hora errada, comia em quantidade errada, um apaixonado por açúcar, por doce, por tudo isso. Em 2018, eu entendi a maneira correta de comer, a maneira correta de se alimentar, o equilíbrio. E eu falo aqui a palavra equilíbrio. Muitas pessoas imaginam que dieta tem a ver com retirar. Dieta tem a ver com algo para você tirar algo penoso, doloroso. Dietas assim costumam ter prazo de validade, de começo ao fim. Eu entendi que era mais importante reeducar. E acima de tudo, adequar. A alimentação é comer certo, na hora certa, nas quantidades certas. E aquilo que se gosta também. Isso é muito importante. Eu tenho uma vasta experiência com isso. Eu fiz parte de um grande projeto mundial que começou em 2018, no qual eu adentrei esse projeto, que visava atividade física, educação alimentar e suplementação. Eu trabalhei ainda como aluno da Faculdade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da FRJ. Eu fiz parte do fundão do Hospital Universitário,
Lá eu trabalhava com pessoas em cirurgia bariátrica, junto com médicos, nutricionistas. Então ali foi um vasto lugar de aprendizado. E a alimentação, ela se ganha no detalhe. É adequar, é comer o que se gosta nas horas certas, na proporção certa. É entender que o emagrecimento tem mais a ver com a alimentação correta do que com a atividade física. E mais, de maneira simplista, é matemática. É o que eu consumo e o que eu gasto. Onde o que eu consumo tem que estar menor do que eu gasto. Só que se esse balanço está correto, você pode comer sim de tudo. É óbvio que a qualidade do que se come interfere também na sua saúde. Mas você não precisa se privar de coisas que você gosta. Só que tem um ponto. E um ponto que eu não entendi. E só quando eu tive o completo entendimento disso em 2020, quando eu iniciei nessa jornada de inteligência emocional do coach TH sistêmico, que fez toda a diferença. A alimentação é um processo fisiológico, mas a nossa alimentação, ela tem uma parte comportamental, a parte emocional. Pensa. Vamos lá, Natal. A época do ano que eu mais gosto. É a minha época favorita. O que tinha em volta da mesa de Natal? Carnes, frangos, doces, frutas. É em volta de uma mesa que a família se reunia. E é um dos momentos onde todos estão, de uma certa forma, a alegria, festejando. Era em volta dessa mesa que a minha família se reunia e todos se abraçavam. Eu estou falando da minha família, pai, mãe, tio, tia, mais de 40 pessoas. Era em volta dessa mesa que eu tinha o melhor dia do ano. Olha como a alimentação faz parte. O quanto a alimentação tem o poder de acalmar, de gerar pertencimento, de gerar carinho, de gerar afeto. E toda vez que eu estava ansioso, toda vez que eu estava estressado, toda vez que eu estava sem o controle da minha vida, da minha comunicação, da minha química interna, era no alimento que eu buscava o pertencimento, o carinho, a alegria, a satisfação. E é nesse momento que tudo degringolava. E aí eu lhe pergunto, o quanto você vê no alimento a resposta para esse carinho, para esse afeto, e a química que ele traz, e eu estou falando da química que gera o sentimento, que gera a emoção, fazia com que você buscasse esse alimento. Porque o mecanismo é o seguinte, racionalmente eu sei que eu quero, eu tenho a visão, claro. Só que quem me faz agir é a emoção. E essa emoção se dá pela química. Todo sentimento é uma química. E gera um vício químico, que pode ser positivo ou negativo. Só que nós iremos buscar essa química. E quantas vezes buscar aquela química de prazer, satisfação, era através do alimento. E entender isso fez total diferença nos meus resultados. Porque eu entendi que não precisava ser no alimento. Não era a ele a resposta, como eu vinha fazendo até 2020. E o que eu fiz? Simples. Eu sei que o doce faz parte do que eu quero, do que eu gosto. Só que agora eu sei de atividade física, eu sei da alimentação, eu sei da minha emoção. Eu vou tirar o doce completamente da minha vida? Não, eu vou adequar a ele. Depois do almoço, eu sei que eu gosto de ter um doce. Eu deixei o doce. 2 balinhas. Ótimo. Tinha tanta memória afetiva nisso e eu mantive. E agora eu estou fazendo até uma transição, porque eu comia bala e fruta. E olha, acredita que eu estou tirando a bala? Por quê? Porque eu estava buscando a química que eu queria do alimento, um alimento que, em equilíbrio com a alimentação, proteínas, carboidratos, gorduras, não ia fazer mal algum. E estava dentro do balanço de energia que eu precisava ter para ter o resultado que eu queria. Foi assim, e aqui é a grande resposta, que eu comi brigadeiro sexta, sábado e domingo, o meu pote. Nunca tudo de uma vez, nunca sem antes ter feito uma refeição completa para não ter o pico de açúcar no meu sangue, mas sempre nessa época. E eu não me permitia, fora desses dias, buscar o alimento como fonte para atingir aquela química de satisfação. Porque
eu entendi que eu tinha o controle dessa comunicação, dessa química. E eu podia, sim, buscar em outras tantas coisas o pertencimento, o carinho, o afeto e mudar essa comunicação. Quando eu fiz isso, eu continuei comendo o que eu gosto, os doces, as coisas que eu quero, só que eu adequei e eu como hoje pelos motivos certos, não pelos motivos errados, não pelos motivos emocionais errados. E olha como é que forma toda a jornada. Tá pronto para ouvir isso? Isso vai fazer a diferença na sua vida. Atividade física não é algo natural do corpo, mas ela é extremamente importante para trabalhar a queima de gordura, a queima de aumentar o gasto de energia, que é um processo importante na gestão do seu corpo. Ótimo? Não tenho uma visão muito bem definida do que eu quero, quando eu quero, como eu quero. É simplesmente eu quero. Mas eu não sei a data, não sei nada, algo que me gera um comprometimento. Só que aí eu inicio. E aí eu peço ajuda, às vezes, do educador físico, às vezes até do nutricionista. E começo a fazer atividade. Começo a fazer atividade física, começo a ter um resultado. Só que vem a necessidade química de eu me alimentar. E aí eu como. Porque eu vou me privando, porque eu resolvo parar de vez, porque eu não aguento mais esse efeito sanfona. Só que a gente vem a necessidade com tanta força que eu vou e como. Para refazer, ter aquela química de novo no corpo. E aí o que acontece? Em seguida vem um sentimento de frustração, de decepção. E eu entendo que como eu falei, eu vou parar tudo. E aí eu paro. E aí eu fico pelo caminho mais uma vez. Só que lembra que eu disse que toda vez que eu iniciava um processo, ficava pelo caminho, porque eu estava usando a disciplina. E a disciplina não é algo natural, ainda não tinha se tornado um hábito. Era mais desafiador voltar? É isso que acontece. Cada vez que eu penso em fazer novamente uma dieta, novamente uma parte de alimentação, só pensando na alimentação e atividade física, sem entender o quanto a minha emoção é que determina a minha ação, eu já penso em parar, eu já penso em ficar pelo caminho, eu falo de novo toda essa jornada, eu não quero mais, eu não aguento mais. Só que se você entender que química leva você a alimentar e você trabalhar isso com a comunicação, com a sua pensamento, sua imagem mental, tendo a minha visão clara, de maneira correta, você de maneira muito rápida, com conhecimento de atividade física, fazendo algo, uma atividade física legal, uma atividade física que você vê um resultado, que você saiba qual é o resultado que você quer, com uma alimentação correta, estruturada, equilibrada, que não é proibir, é simplesmente adequar. E sabendo quais os motivos que levam você a comer, e se esses motivos são os motivos certos, se você unir esses três pilares, um eu consegui em 2012, outro eu consegui em 2018, o outro eu aprendi em 2020, você vai ter o controle da sua saúde e dos seus resultados. E aí, você vai ter o controle da sua vida. E mais, como eu sempre digo, o esporte é uma chave fantástica para você ter o resultado pessoal e profissional que você quer. Tendo o controle dessa jornada, você começa a ter um caminho de modelar em você, uma automodelagem, a ter o sucesso na sua vida pessoal e profissional. Porque toda a jornada para ter esse resultado vai treinar competências, habilidades que você precisa para ter sucesso em todas as áreas da vida. E vai ser muito mais fácil implementar em outras áreas que talvez hoje esteja faltando. Olha como a saúde pode transformar a sua vida e seus resultados. Mas entender esse processo da maneira que eu estou te entregando aqui, agir dessa forma, vai fazer que isso seja muito mais rápido e fácil. Eu levei praticamente 30 anos. E olha que eu tinha formação acadêmica, científica, atividade física era a minha vida. Lidei com médicos, nutricionistas dentro de hospital, trabalhando com cirurgia bariátrica. E eu só fui entender isso depois de 30 anos e uma grande jornada. Com o que eu estou te passando aqui, você não precisa desse tempo todo. Basta você unir os três. Da maneira que eu te falei, que você vai ver que a sua saúde vai mudar, mas os seus resultados também serão extraordinários. Perfeito? Então, era isso que eu tinha hoje para você. Eu lhe pergunto. Agora, sabendo que você sabe, qual é a decisão que você toma?
Temos aqui 25 minutos. 25 minutos que vão e já estão mudando a sua vida. Porque você só tem uma habilidade de conhecer algo. Você não consegue desconhecer esse algo. Agora, o que você vai fazer com esse conhecimento? Se você vai transformar ele em prática, em aprendizado, ter a disciplina para transformar ele em hábito, isso é com você. E no que puder te ajudar, eu estou aqui para isso. Eu sou Yuri Duarte, tenho 31 anos. Eu levei 30 anos da minha vida para fazer isso que eu te contei em 25 minutos. Você não precisa desse tempo todo. Você pode fazer isso muito mais rápido, pondo em prática isso que eu te falei. E no que puder, conte comigo. Tenham todos um grande dia, uma grande semana e fiquem com Deus.